Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O Vitória está mexendo no mercado e, segundo rumores que circulam nos bastidores do futebol, pode ter acabado de dar um verdadeiro bote no mercado nacional. O alvo? Reinaldo Manuel da Silva, lateral esquerdo que tem chamado atenção não apenas por sua técnica apurada, mas pelo histórico de conquistas que carrega em seu currículo. Reinaldo não é apenas um jogador comum, ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro em 2 ocasiões consecutivas, mostrando consistência, velocidade e capacidade defensiva que poucos no Brasil conseguem manter por tanto tempo. A notícia de que ele estaria prestes a assinar com o Vitória tem gerado um burburinho gigantesco entre torcedores e comentaristas, e há quem diga que essa contratação pode, de fato, mudar o patamar do time. O Mirassol, clube que atualmente abriga o jogador, já se prepara para negociar, mas fontes indicam que o Vitória está disposto a fazer um esforço financeiro considerável, algo que reforça ainda mais a especulação de que a equipe baiana quer subir degraus importantes na sua busca por destaque no cenário nacional. Se a transferência se concretizar, o Vitória não estará apenas trazendo um jogador experiente, estará sinalizando que pretende ser protagonista em competições maiores. Reinaldo tem o perfil de quem consegue assumir responsabilidades em momentos decisivos, seja em partidas complicadas ou em fases de pressão intensa. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria do Vitória vê no lateral uma peça fundamental para dar mais solidez ao sistema defensivo, mas também para contribuir ofensivamente, já que sua capacidade de apoiar o ataque é reconhecida há anos. A torcida, claro, acompanha cada movimentação de perto e já começa a criar expectativas sobre o que isso pode significar para a temporada. Não é exagero dizer que a simples possibilidade de ter Reinaldo no elenco muda a conversa sobre o Vitória, que historicamente busca se afirmar como uma equipe que não apenas disputa, mas que pode incomodar times de maior expressão. A presença de um jogador com este histórico também levanta especulações sobre mudanças táticas que o técnico poderia adotar, aproveitando melhor a experiência e a visão de jogo do lateral. Além disso, a chegada de Reinaldo poderia ter efeitos diretos na moral do elenco. Jogadores mais jovens poderiam se espelhar em sua trajetória, aprendendo com sua disciplina e com a forma como se posiciona dentro de campo. É uma contratação que não impacta apenas a performance, mas o ambiente do vestiário, que em clubes que buscam ascensão faz toda a diferença. A imprensa já especula sobre possíveis combinações de escalação que valorizem as características do lateral. E o mercado também começa a observar atentamente, pois todo o movimento envolvendo jogadores reconhecidos nacionalmente tende a gerar repercussão imediata. E mesmo que nada tenha sido oficialmente confirmado, a simples movimentação de dirigentes, contatos e negociações já acende o sinal de alerta para rivais, que certamente passam a considerar o Vitória como um time que pretende investir pesado e elevar seu nível de competitividade. O histórico de Reinaldo é outro ponto que reforça a especulação. Com passagens marcantes por grandes clubes, o lateral não é estranho à pressão, a cobranças de torcida e a partidas de alta intensidade. Sua experiência em enfrentar adversários de diferentes estilos e calibres faz com que seja visto como um jogador capaz de se adaptar rapidamente ao futebol baiano, que exige resistência, força e também técnica. Em conversas reservadas, fontes próximas à diretoria do Vitória comentam que a contratação, caso se concretize, não será apenas para suprir uma necessidade pontual, mas sim para ser um investimento estratégico de médio e longo prazo, trazendo ao time não apenas qualidade imediata, mas também liderança e presença de campo, algo que pode inspirar toda a equipe. Nos corredores do clube, os rumores sobre Reinaldo têm movimentado não apenas torcedores, mas também analistas e jornalistas esportivos, que debatem o impacto que um lateral de destaque nacional pode causar. Alguns chegam a afirmar que o Vitória poderia, com essa contratação, se colocar em patamares próximos a equipes que historicamente dominam competições regionais e nacionais. A especulação envolve também o planejamento da diretoria, que parece determinada a montar um elenco mais competitivo, capaz de disputar jogos equilibrados com times mais estruturados, sem perder a identidade e a garra que marcam a história do clube baiano.
Por fim, a chegada de Reinaldo, se confirmada, não seria apenas mais uma contratação, seria um símbolo de ambição, uma mensagem clara ao futebol brasileiro de que o Vitória pretende se reposicionar, buscar destaque e mostrar que sabe investir em talento de alto nível. A torcida já começa a imaginar os dias em que poderá haver um lateral experiente, reconhecido e capaz de decidir partidas em ação, e essa expectativa cria um clima de entusiasmo que alimenta ainda mais a especulação. No futebol, rumores assim podem ser determinantes, e o nome de Reinaldo, somado ao histórico do Vitória, garante que essa história ainda vai render muitos capítulos antes de se tornar realidade. O que já se comenta entre especialistas é que o impacto do lateral não será apenas no campo, mas também fora dele. A presença de Reinaldo pode atrair a atenção de patrocinadores, aumentar a visibilidade do clube e gerar interesse de mídia em torno do elenco. Afinal, jogadores com reconhecimento nacional têm poder de influenciar tanto o marketing quanto a performance esportiva, e o Vitória parece ciente disso. Rumores indicam que negociações estão avançadas, mas detalhes financeiros ainda circulam sob sigilo, e a expectativa é que qualquer confirmação oficial cause verdadeiro frisson na torcida. Além disso, o fato de Reinaldo vir de um clube menor, mas com excelente desempenho pessoal, mostra que o Vitória está atento a oportunidades estratégicas, capaz de identificar talentos que podem transformar o rendimento coletivo e, ao mesmo tempo, valorizar o investimento. A especulação também envolve aspectos táticos. Reinaldo é conhecido por sua capacidade de apoiar o ataque sem comprometer a defesa, o que poderia permitir ao técnico do Vitória implementar novas estratégias. Jogadores da linha defensiva teriam mais liberdade, e a equipe poderia explorar melhor as laterais, criando chances e variações no jogo que antes eram menos frequentes. A imprensa esportiva aponta que a chegada de um lateral de alto nível pode inclusive modificar o comportamento do adversário, que teria que se preparar para enfrentar um time mais versátil, capaz de surpreender em transições rápidas e ofensivas. A perspectiva de Reinaldo no elenco gera comparações com outros nomes que passaram pelo clube, destacando que, se a negociação for concretizada, o Vitória estaria adicionando um jogador que não apenas executa funções defensivas, mas também contribui diretamente com a criação de jogadas e aceleração do jogo. O histórico do lateral em grandes jogos reforça a ideia de que ele poderia ser decisivo em momentos críticos, trazendo experiência para enfrentar partidas acirradas, especialmente contra rivais tradicionais. Esse tipo de presença é fundamental em clubes que buscam ascensão e reconhecimento. Torcedores, por sua vez, já começam a imaginar o impacto emocional que Reinaldo poderia ter. A simples possibilidade de contar com um jogador de renome traz esperança, aumenta o engajamento e até influencia a frequência nos estádios e nas redes sociais. A especulação corre solta em fóruns, grupos de WhatsApp e páginas de notícias, e cada detalhe compartilhado por jornalistas ou insiders aumenta a expectativa. Se a negociação for confirmada, é provável que o Vitória experimente um efeito imediato tanto na performance quanto na motivação do elenco, reforçando a ideia de que investir em experiência e talento consolidado pode ser decisivo. Outro ponto importante que alimenta o rumor é a reação de clubes concorrentes. Equipes da mesma região e até de outros estados estariam de olho na movimentação, tentando avaliar como lidar com a possível chegada de Reinaldo. A especulação sugere que o Vitória não estaria apenas adquirindo um lateral, estaria elevando sua reputação, sinalizando ambição e reforçando a ideia de que pretende disputar espaço entre clubes de maior expressão. Esse efeito psicológico sobre adversários é um ingrediente muitas vezes subestimado, mas que pode fazer diferença em campeonatos longos e equilibrados. E, finalmente, os bastidores indicam que a diretoria do Vitória está ciente do simbolismo da contratação. Reinaldo não é apenas mais um jogador, ele representa experiência, liderança, qualidade técnica e a chance de elevar o time a outro nível competitivo. A especulação é que, se concretizada, essa movimentação será lembrada como uma das mais importantes dos últimos anos para o clube, tanto pela dimensão esportiva quanto pelo efeito psicológico, financeiro e midiático. Até lá, resta à torcida acompanhar cada rumor, cada movimentação e cada detalhe que possa indicar a chegada do lateral que, se tudo se confirmar, promete mudar o patamar do Vitória de maneira significativa. O que realmente chama atenção nesse possível acerto é a dimensão estratégica que o Vitória estaria buscando.
Reinaldo, além de seu talento evidente, traz consigo uma bagagem que poucos laterais conseguem oferecer: experiência em jogos decisivos, capacidade de leitura de jogo e uma consistência que o tornou referência em sua posição. Nos bastidores, comenta-se que o clube baiano não estaria apenas interessado em reforçar a lateral, mas em enviar uma mensagem clara aos rivais: o Vitória pretende disputar espaço, incomodar times maiores e, acima de tudo, mostrar que é capaz de identificar e conquistar talentos que fazem diferença imediatamente. A movimentação, se confirmada, poderia ainda servir para atrair outros nomes de destaque, criando um efeito dominó que elevaria o patamar do elenco como um todo. Torcedores e especialistas já começam a discutir como a chegada de Reinaldo poderia influenciar decisões de jogo, organização defensiva e até a postura ofensiva do time, abrindo novas possibilidades táticas que antes pareciam distantes da realidade do Vitória. Outro aspecto que alimenta o rumor é o impacto que Reinaldo teria sobre a cultura do vestiário. Experientes e líderes como ele não apenas jogam bem, mas transmitem profissionalismo, comprometimento e mentalidade vencedora aos colegas. Fontes indicam que a diretoria acredita que essa influência pode ser decisiva para jogadores mais jovens, que poderiam se espelhar no comportamento e na postura do lateral, adquirindo maturidade técnica e emocional. A especulação é que, com ele no elenco, a equipe ganharia mais equilíbrio, com atletas entendendo melhor o posicionamento, a leitura de jogo e a importância de decisões rápidas em momentos cruciais. Além disso, a presença de Reinaldo poderia reduzir erros individuais, melhorar a comunicação entre linhas e trazer mais segurança defensiva, algo vital em partidas de alta pressão, especialmente em jogos que definem posições em campeonatos ou eliminatórias regionais. A dimensão midiática também não pode ser ignorada. Um jogador de renome nacional como Reinaldo naturalmente atrai a atenção da imprensa, aumenta o interesse de patrocinadores e eleva a visibilidade do clube em níveis que vão além do campo. Rumores indicam que o Vitória estaria consciente de que a chegada do lateral poderia gerar repercussão imediata, resultando em mais engajamento nas redes sociais, maior cobertura em veículos especializados e até na ampliação da torcida nas arquibancadas. Esse efeito, que começa no marketing, reverbera no ambiente esportivo, pois jogadores e adversários passam a enxergar o clube sob uma nova perspectiva, percebendo-o como um time que se reforça com inteligência e que tem ambições claras de crescimento. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Dentro do campo, especula-se que Reinaldo poderia transformar completamente a dinâmica do setor defensivo e ofensivo. Sua capacidade de apoiar o ataque sem comprometer a defesa abre possibilidades de jogadas pelas laterais e acelera transições, criando mais opções para o técnico explorar. Comentários de analistas esportivos sugerem que o lateral poderia ser peça-chave em estratégias de infiltração, cruzamentos precisos e até na organização de jogadas ensaiadas, algo que equipes de médio porte frequentemente buscam para ganhar competitividade frente a clubes maiores. A simples presença dele já exigiria atenção extra de adversários, que precisariam ajustar marcações e elaborar estratégias para conter a velocidade e inteligência do lateral. O efeito psicológico também é relevante. A especulação sobre a chegada de Reinaldo tem provocado discussões intensas entre torcedores, que começam a imaginar cenários de jogos decisivos com o lateral em campo, reforçando o entusiasmo e a esperança. Essa motivação pode ser um fator indireto, mas importante, pois cria um clima positivo no clube, aumentando a confiança dos jogadores e fortalecendo a identificação da torcida com o elenco. Rumores indicam que, mesmo antes da assinatura oficial, a simples possibilidade de contar com Reinaldo já influencia a percepção externa sobre o Vitória, elevando o respeito de rivais e a expectativa de imprensa especializada. E, finalmente, a especulação vai além do campo e dos bastidores. Fontes afirmam que a diretoria do Vitória estaria disposta a fazer um esforço significativo para garantir a contratação, sinalizando ambição e planejamento de médio prazo. A chegada de um jogador como Reinaldo, que combina talento, experiência e liderança, poderia ser o primeiro passo de uma série de movimentos estratégicos destinados a transformar o clube em uma equipe mais competitiva e respeitada nacionalmente. Até a confirmação oficial,
Resta à torcida, à imprensa e aos rivais acompanhar cada rumor, cada informação filtrada, sabendo que se essa negociação se concretizar, ela pode marcar um momento histórico na trajetória do Vitória e colocar o time em outro patamar do futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.